Funes Mori, Boi Bandido, Luthiero, Agostinho Álvares. No vídeo de hoje do canal do Nicola te atualizo sobre a busca do São Paulo por um camisa 9. Falo também sobre um lateral direito uruguaio na mira do Palmeiras para 2022. Bora te atualizar sobre Corinthians e Thiago Galhardo. Houve negociação entre as partes e quem sabe no futuro o atacante pode pintar no timão. Vou falar ainda sobre Marrone com excelente notícia para o torcedor do Atlético. Para fechar, bora te atualizar sobre Hernanes, muito perto de virar reforço do Sport, e sobre a madrugada legal de notícias vindas do Japão nas Olimpíadas para o Brasil. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, ótimo ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal, lembrar que o programa do Nicola dessa terça começa às 8 horas da noite, ao vivo e exclusivo. Vocês mandam perguntas, eu respondo, aquilo que eu não souber repasso para as minhas fontes via WhatsApp. Nessa terça-feira a gente vai receber o CEO da Arena MRV na parte final do programa para responder a dúvidas e para contar um pouquinho sobre o andamento das obras. Conto com a presença do torcedor atleticano. Bom, bora começar o vídeo falando sobre a madrugada brasileira nas Olimpíadas no Japão, com excelentes notícias, a começar por mais uma medalha de ouro graças à vela. Como funciona bem a vela no Brasil. Martini Grael e Kaena Konze, que já haviam vencido ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, repetiram a dose durante a madrugada. Elas foram para a medalha, para a corrida final, a medal race, com a liderança da competição. Mas elas precisavam ficar à frente das alemãs e das holandesas, terminaram na terceira colocação na corrida final, só atrás de Argentina e de Noruega, garantindo assim a medalha de ouro. Mais uma medalha de ouro para a família Grael, já são 9 medalhas de ouro para essa família. É legal contar que 5 dessas medalhas são do Lars Grael, 2 do Torben e agora mais 2 da Martini. Martini com 100% de aproveitamento, 2 participações em Olimpíada, 2 medalhas de ouro. Também nessa madrugada a gente assistiu a uma medalha de bronze no atletismo. O esporte mais nobre das Olimpíadas teve Alisson dos Santos vencendo a medalha de bronze nos 400 metros com barreira. O Alisson fez um tempo espetacular, só ficou atrás de 2 caras que barbarizaram os recordes mundiais. Dessa maneira, o Brasil vai melhorando no quadro de medalhas, se aproximando daquela meta de alcançar ou ultrapassar as 19 medalhas dos últimos Jogos Olímpicos. Bora falar agora sobre Hernanes, muito perto de virar reforço do Sport. O anúncio deve acontecer nessa terça-feira. Nas últimas horas, o Hernanes até já desembarcou no aeroporto em Recife. Ele que é natural do Recife, torcedor do Sport na infância. Teve algumas propostas recentes, mas optou por jogar no Sport, que precisa demais de um fôlego novo, de alguma capacidade técnica para tentar fugir da zona do rebaixamento. Sport que vem de uma vitória super empolgante, 1-0 contra o Bahia em Salvador. O Hernanes vai ter direito a um salário bem menor do que nos tempos de São Paulo, quando faturava cerca de R$1 milhão por mês. O acordo com o Leão prevê um salário fixo pequeno e produtividade. Ele vai ganhar por número de partidas disputadas. O Hernanes super animado para continuar no futebol brasileiro. Antes de mudar de assunto, só lembrar que o Vasco da Gama, que tinha Alexandre Pássaro como trunfo na contratação do Hernani, acabou ficando para trás. Agora o Vasco vai alegar que não tinha interesse, mas o Pássaro fez enorme esforço para tentar convencer o Hernanes a jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Para fechar de vez, o Hernanes vai se juntar a Thiago Neves, André e companhia para tentar manter o Sport na primeira divisão. Hernanes que ainda nem estreou no Campeonato Brasileiro, chegou a ser relacionado para 5 partidas, todas no banco de reservas. E o Atlético Mineiro tanto insistiu que conseguiu nas últimas horas avançar na venda de Marrone para o Midland, da Dinamarca. Entre o Atlético e o Midland já estava tudo certo desde a semana passada, faltava o principal, o sim do atacante, que se mostrava meio receoso em jogar na Dinamarca. O Midland deu uma melhorada nas condições financeiras para o Marrone, o Atlético insistiu que seria importante essa venda e o Marrone sinalizou que vai aceitar a oferta. Dessa maneira o Atlético fica, num primeiro momento, com cerca de R$22 milhões pela transferência. Havia desembolsado no ano passado R$20 milhões para contratá-lo do Vasco. A boa notícia para o torcedor do Galo é que esses 22 milhões chegam de forma à vista e ajudam demais no fluxo de caixa,
podem, por exemplo, impedir que o Atlético tenha de vender algum jogador titular. O Vasco e o Volta Redonda também vão se dar bem nessa história. O Vasco, com 14% dos direitos econômicos, vai ter direito a 3 milhões e 800 mil reais. Já o Volta Redonda, que possuía 6% dos direitos econômicos, deve faturar algo na casa de 1 milhão e 600 mil reais. Para o Atlético Mineiro ainda podem cair mais 18 milhões de reais que estão atrelados à performance do Marrone no futebol dinamarquês. Se ele for utilizado em metade das partidas de cada uma das temporadas, o Atlético fatura 1 milhão de euros por ano. Isso vale para os 3 próximos anos, ou seja, uma boa oportunidade de o Atlético faturar 40 milhões de reais no total nessa negociação. É de se imaginar que o Marrone possa fazer sucesso no futebol dinamarquês. Por último, só para arrematar, 63 jogos e 10 gols com a camisa do Atlético. O Marrone, que oscilou, alternou bons e maus momentos, vai deixar o Galo sem grande saudade para o torcedor. Bora trazer notícia exclusiva para você. O Corinthians tentou em 2 oportunidades recentemente a contratação de Thiago Galhardo, que pertence ao Internacional. A confirmação me foi dada pelo próprio presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves. A gente estava falando por telefone sobre uma série de coisas, entre elas Roger Guedes, até que o Duílio confirmou o interesse recente na contratação do Galhardo. Não houve acordo com o Internacional. Primeira tentativa do Corinthians foi de incluir o Galhardo na negociação que levou o Bruno Mendes para o Colorado. Não rolou. Num segundo momento, o Corinthians tentou a contratação do Galhardo de forma individual. Só que demorou e o Galhardo estourou o limite de jogos no Campeonato Brasileiro. Nesse atual momento, por exemplo, ele já tem 9 jogos e 1 gol marcado. Você vai lembrar que qualquer atleta só pode defender um outro time dentro do Campeonato Nacional se não tiver ultrapassado o limite de 6 partidas. Como o Corinthians só disputa o Campeonato Brasileiro, não teria nenhum interesse em fechar com o Galhardo por agora. Ele só poderia ser utilizado a partir do ano que vem. Galhardo tem contrato com o Internacional até dezembro de 2022 e acabou perdendo bastante espaço nos últimos dias. No jogo mais recente do Inter, nem foi para o banco de reservas, o Guerreiro apareceu, foi utilizado pelo Diego Aguirre, o Yuri Alberto super valorizado, com a possibilidade de se mudar para o exterior, é um cara que tem mais oportunidade e o Galhardo acabou perdendo um pouquinho de espaço. Se pode acontecer de o Galhardo jogar no Corinthians? Talvez para 2022, se o Internacional não conseguir vendê-lo agora para o futebol do exterior. Quero falar sobre reforços para o Palmeiras. Anderson Barros acordou e não para de contratar jogadores. Que beleza, hein? O nome em pauta agora é Giovanni Gonzalez, lateral direito, 26 anos de idade, jogador do Peñarol. Mais um reforço que pode vir do Peñarol. O Palmeiras acaba de fechar com o Piquerez, lateral esquerdo. O Gonzalez é lateral direito. Os caras são tão parceiros que o Gonzalez chegou a levar o Piquerez para o aeroporto e fez nas redes sociais uma postagem muito bonita de agradecimento e para dizer que ia sentir bastante saudade do lateral esquerdo. A boa notícia para o Palmeiras é que o contrato do Gonzalez com o Peñarol termina agora em dezembro. Jogador que atua como lateral direito, como meia e até como ponta. Essa multifunção do atleta, atrelada a uma carreira bem sucedida, faz com que o Palmeiras tenha intenção de contratá-lo não agora, e sim para 2022. Primeiro porque se tivesse que contratá-lo agora, o Palmeiras seria obrigado a investir um dinheiro para tirá-lo do Peñarol. Como o contrato termina em dezembro, a ideia do Palmeiras é tentar fechar um pré-contrato para que ele chegue de graça a partir de 1º de janeiro. Além disso, durante os próximos meses, o Palmeiras ainda teria a oportunidade de buscar clubes ou para o Mike ou para o Marcos Rocha, que são jogadores que ocupam essa função na lateral direita. Jogadores caros, com salários na casa dos 500 mil reais por mês cada um. Ter 3 laterais direitos é algo que não consta no planejamento do Palmeiras. Então, a ideia do Verdão é, enquanto se acerta com o Gonzalez para 2022, é tentar negociar um dos seus 2 laterais direitos titulares. Titulares não, eles têm de revezado na função de titular. Essa busca do Palmeiras por um lateral novo para a direita é antiga. O Palmeiras já havia sondado o Daniel Munhoz, do Atlético Nacional, acabou não dando certo. Mais recentemente cogitou a possibilidade do Fabrício Bustos, do Independente, outro que também não avançou por causa dos custos. Então você, torcedor palmeirense, tenha o Giovanni Gonzalez no radar. O Palmeiras está de olho, cogita a possibilidade de contratá-lo, jogador formado na base do River Plate do Uruguai e contratado pelo Peñarol em 2018. O palmeirense já se antecipou, invadiu as redes sociais do Gonzalez e tem feito enorme pressão para que ele se junte ao Piquerez como reforço alviverde. Bora fechar o vídeo te ajudando a entender o que há de verdade e mentira na busca do São Paulo por um centroavante.
Contei para vocês outro dia que o nome do Diego Costa segue na pauta São Paulina. O São Paulo entende que há uma enorme dificuldade em alcançar a pedida salarial do atacante, centroavante brasileiro, que não joga desde a virada do ano, quando rescindiu o contrato com o Atlético de Madrid. E uma série de nomes tem surgido, especulados pelos torcedores. A verdade é que a diretoria do São Paulo não dá muitas pistas sobre quem é o novo alvo depois dos insucessos com Borré, Benedetto e também Caleri. A ideia é tentar não dar muita margem, muita especulação, até para evitar frustração do torcedor do São Paulo. A gente vai conversando com um dirigente aqui, um dirigente ali e vai trazendo novidades para vocês. Por exemplo, durante o programa do Nicola dessa segunda-feira, vocês perguntaram sobre o Funes Mori. Atacante argentino, 30 anos de idade, tem contrato até 2024 no Monterrey do México. Nome que é muito bom se você for olhar na ficha técnica, mas São Paulo descarta por completo. Seria impossível tirá-lo do Monterrey por menos de 10 milhões de dólares. São Paulo não tem capacidade para fazer um investimento desse tamanho. Então o Funes Mori risque da lista. Perguntaram também sobre o Luthiero. Juan Luthiero, 29 anos de idade, outro argentino, contrato com o Vélez Sarsfield. O vínculo dele com o Vélez termina em dezembro. Então, na teoria, era esperar até o fim do ano para contratá-lo a partir de 1º de janeiro de graça. O problema é que o Luthiero não é um grande artilheiro, ele até joga como atacante, como centroavante, mas também joga pelo lado do campo. Na atual temporada, 39 jogos e 8 gols. De acordo com Carlos Belmonte, não interessa. Perguntaram sobre Aloysio Boi Bandido, ex-centroavante de São Paulo, vive fase boa no futebol chinês, está há bastante tempo na China. Já passou por time da 2ª divisão, já passou por time da 1ª e vive seu melhor momento desde que foi contratado. Joga pelo Guangzhou Evergrande, o mais tradicional dos times chineses, recentemente se naturalizou chinês e tem sido convocado pela seleção chinesa. A ideia é ajudar na classificação para a Copa do Mundo. Então, imaginar que o Boi Bandido possa virar reforço do São Paulo por agora é algo completamente descartado. O único nome de todos esses especulados que de fato agrada ao São Paulo é do Agustín Álvares, centroavante de só 20 anos de idade que pertence ao Peñarol, vive fase espetacular. Na atual temporada, 21 jogos, 15 gols. E a maior parte desses gols na Sul-Americana. O Peñarol faz ótima campanha na Sula, eliminou recentemente o Corinthians ainda na fase de grupos e o Agustín Álvares tem 10 jogos e 8 gols na Sul-Americana. O grande problema, de novo, financeiro. Jogador com contrato até 2024, um dos mais badalados do futebol uruguaio, como ele tem só 20 anos de idade e uma média de gols bem alta, já tem chamado a atenção até de clubes gigantes do futebol europeu. São Paulo admite interesse, admite que esse cara faz parte do scouting no clube e tenta chegar a um acordo financeiro com o Peñarol, sabendo da enorme dificuldade, porque o Peñarol vai pedir um caminhão de dinheiro. Assim que pintar qualquer novidade a respeito desse assunto, prometo voltar aqui para deixar vocês bem atualizados. Bom, pessoal, eram essas as informações para amanhã dessa terça-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente volta no final da tarde com mais um vídeo e a partir das 8 horas da noite com o programa do Nicola, que vai responder a todas as suas dúvidas, vai falar sobre mercado e vai falar também sobre a Arena MRV, como é que anda o Estádio do Galo com a presença do CEO das obras. Abraço, tchau, tchau!